A promessa era de correção de rota nesta janela de transferências, com chegada de grandes reforços e um restante de temporada mais calmo para o torcedor vascaíno. Porém, diante de um momento tão ruim no Campeonato Brasileiro, uma diretoria, ou melhor dizendo, uma dupla de executivos, Luiz Melo e Paulo Brax, que não passam confiança a absolutamente ninguém quando o assunto é negócio, dívidas com quase todos os clubes em que inclusive negociou nessa última janela de transferências, a expectativa hoje é de um futuro não tão bom assim para o torcedor. E utilizando das mesmas palavras que o Paulo Brax disse naquela entrevista dada após a partida contra a equipe do Cruzeiro, hoje o futuro que o Vasco traça, que segundo ele estaria intacto, tem o próprio com um giz de cera na mão, traçando uma linha reta para a segunda divisão. Palavras que inclusive eu tirei lá da frase do Juninho no Twitter. Essa é a situação, torcedor. Algo que de fato preocupa. Algo que deixa o torcedor vascaíno sem dormir pensando no restante de 2023. E é claro, nesse Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, iremos trazer a você todas as últimas informações do nosso Gigante da Colina. Vamos falar sobre Paulo Brax e Luiz Melo, vamos falar também sobre Ramon Ángel Dias, que nesse momento está com um jogador na mão contratado nessa janela que não conta para o restante da temporada. É tanto erro por parte dessa diretoria do Vasco da Gama que a gente começa realmente a se questionar. Será que é incompetência ou será que é algo tentando prejudicar o nosso Gigante da Colina? Além disso, também falaremos sobre reforços mais negativos no mercado e a procura incessante pelo camisa 10. Enfim, torcedor, tem muita informação aqui neste Boa Noite Gigante, porém antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, ó, se inscreva no nosso canal, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante por volta de 3h30 e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então conto com você, se inscreva, se você já está aqui todos os dias e também ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, falta pouquinho para a gente chegar aí à marca dos 101 mil inscritos, perdão, e contamos com você. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários a sua expectativa com relação ao restante dessa temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante, primeiramente falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois como é de praxe, hoje, novamente, o elenco do Vasco da Gama entrou em campo visando a partida desse próximo domingo contra a equipe do Atlético Paranaense. Mais um treino comandado pelo técnico argentino Ramon Ángel Dias, que se prepara para sua estreia à frente do Gigante da Colina. O zagueiro Léo, que era a dúvida após aquela lesão confirmada na partida contra a equipe do Cruzeiro, treinou normalmente nessa parte da tarde de hoje e a expectativa é que ele venha a ser confirmado como titular da equipe para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, torcedor, temos algo importante para trazer aqui a vocês sobre esses treinos que vem acontecendo, os primeiros sob o comando do técnico argentino. Informação, torcedor, que nós temos é o seguinte, que hoje o Ramon Dias, é claro, vem analisando os jogadores que tem vem analisando as peças que tem à disposição para o seu time. E uma dessas peças que ele vem analisando acabou de chegar, menos de 20 dias que foi anunciado pelo Vasco da Gama. E nesse pouco tempo que o Ramon Dias analisou o elenco do Gigante da Colina, ele analisou um nome, Michael. Segundo informações que tivemos nessa tarde de hoje, é que infelizmente, ou aliás, de uma maneira, claro, que já poderia acontecer dependendo do próximo treinador, até porque ele foi, querendo ou não querendo, recusado pelo Santos, rescindiu o contrato de maneira conjunta, né, de uma maneira amigável, uma rescisão amigável com o Clube Paulista, chegou ao Vasco da Gama de graça, isso já era esperado que fosse acontecer. Porque o Santos hoje é uma equipe que é importante lembrar, disputa para não cair igualmente ao Vasco. Então o Maicon é um jogador que era a 4ª opção do Santos e chegou ao Vasco da Gama sendo uma solução para o sistema defensivo. Essa é a grande realidade.
foi titular na sua primeira partida pelo Vasco. Então veio para ser uma solução. Isso, na minha opinião, é inegável nesse momento, até porque o Vasco não trouxe ainda nenhum zagueiro nessa janela de transferência. Então, até segunda ordem, até dado momento, o Maicon veio para ser a solução dos problemas defensivos do Vasco. E não é. Passa longe, inclusive. E o Ramon Dias, nesses treinos que já teve à frente do Gigante da Colina, avaliou o Maicon. E a partir desse momento, informações que nós temos sobre a situação, através de uma grande apuração realizada pelo jornalista Lucas Pedrosa, é que nessa análise feita através desses dias à frente do Vasco da Gama, é que o Maicon foi avaliado negativamente na primeira semana do técnico argentino. Não agradou nos treinamentos. Essa é a informação que nós temos. Sim, novo zagueiro do Vasco da Gama, que veio através do diretor executivo Paulo Brax, segundo ele, como uma oportunidade de mercado, não agradou o técnico argentino Ramon Ángel Dias. Que situação hoje o Vasco da Gama vive? 3 reforços nessa janela. Desses 3, um não agradou ao novo técnico vascaíno. O técnico, segundo informações, ficou espantado negativamente com o zagueiro recém-contratado pelo Vasco da Gama. E sim, torcedor, há expectativa e é muito possível que nem utilizado o Maicon venha a ser pelo novo técnico argentino. Esse é o Vasco de Paulo Brax, esse é o Vasco de Luiz Melo. Desde o início que o nome do Maicon começou a circular nos bastidores da Colina Histórica, eu falei aqui nos meus vídeos. O Maicon, para ser uma composição de elenco, ok. Tudo bem, tranquilo. Agora o Maicon, para ser uma solução para o sistema defensivo, passa longe. Era um jogador que era a 4ª opção do Santos. Esse atleta não pode ser a primeira opção no elenco do Vasco. E o Paulo Brax trouxe ele como primeira opção. Então isso é um absurdo. E foi o que eu falei lá na introdução do vídeo. A gente, como torcedor, começa a se perguntar se isso realmente é uma falta de capacidade, ou isso é mau caratismo, ou isso é realmente algo tentando prejudicar o Vasco. Porque há tantos erros seguidos, consecutivos, que faz a gente, como torcedor e amante desse clube, começar a se perguntar. De 3 reforços que chegaram, um espantou, e não positivamente, porém negativamente, a nova comissão técnica. E para quem acompanhou o jogo contra o Cruzeiro, viu muito bem o pique que o Maicon estava dando, para não falar ao contrário, quando era necessário o zagueiro dar, né? Ou seja, arrancada de, com todo o respeito do mundo ao jogador, de um Fusca, para não falar ao contrário. Muito lento, a idade pesa, querendo ou não, um zagueiro multicampeão, zagueiro com uma experiência gigante, um zagueiro com experiência, uma bagagem, experiência gigantesca, mas dentro de campo dificilmente vai entregar aquilo hoje que o Vasco da Gama precisa. Fora, no vestiário, pode ser uma peça indispensável, mas o Vasco hoje precisa de atletas para dentro de campo. E o Maicon, infelizmente, até o momento, não mostrou ser esse nome e não à toa surpreendeu negativamente a comissão técnica. E aí, torcedor, volto a repetir, a gente começa a se perguntar, o que será do Vasco da Gama? Por quê? Faltam 15 dias exatamente para a janela de transferência do futebol fechar. A janela fecha dia 3 de agosto. E até o momento, Maicon, Serginho e Medel foram anunciados. O Maicon praticamente dispensado pela comissão técnica. E Medel e Serginho são 2 bons nomes, mas não são nomes que mudam o nível desse elenco do Vasco da Gama. O Vasco hoje busca no mercado um camisa 10 e busca com urgência um camisa 9. Porque a situação é tão ruim que o Paulo Brax conseguiu fazer um milagre de, além de não contratar reforços, perder jogadores. Porque o nosso camisa 9, que era o Pedro Raul, será vendido ao Toluca. E eu já adianto aqui a vocês, a expectativa é que essa venda venha a ser anunciada já nesses próximos dias. Pedro Raul não vem treinando, é um motivo que vai além apenas das negociações. A informação que tivemos nessas últimas horas é que ele não vem treinando devido a uma virose. A negociação ainda não está fechada, não está assinada, mas o Toluca, clube mexicano, corre contra o tempo para ajeitar, para ajustar, né, realmente a parte burocrática para anunciar a contratação do jogador brasileiro, porém ele não vem treinando exatamente por esse motivo, virose, não apenas pelas negociações que estão nesse momento em andamento. Então o Vasco perderá o Pedro Raul, o 9 que tinha, perderá, precisará contratar, o 10 que não tem, também precisa ir ao mercado contratar. E lá no Fala Gigante, no segundo vídeo desta terça-feira, eu falei com vocês em uma frase, para quem assistiu o Fala Gigante pode perceber. Eu disse assim, o dinheiro hoje não é um problema. Quando eu falo que o dinheiro não é um problema, não quer dizer que o Vasco tem dinheiro e não quer usar o dinheiro. O Vasco realmente não tem grana para fazer grandes contratações, isso é nítido. Para quem acompanha o meu canal, sabe que eu falo isso.
O que eu quero dizer com dinheiro não é um problema. Porque hoje vemos clubes no futebol brasileiro que não têm dinheiro, mas que estão contratando. O Santos não tem dinheiro e está contratando. O Cruzeiro não tem dinheiro e vai contratar o Matheus Pereira do Al Hilal. Um dos grandes jogadores aí hoje em atividade do nosso futebol, com a passagem por grandes clubes do futebol inglês. O Vasco Associativo não tinha dinheiro, em 2017 trouxe Ramon e Anderson Martins, em 2018 trouxe Castanho e Maxi Lopes, em 2020 trouxe Guarim e Germancano. Então é isso que eu quero dizer quando o dinheiro não é problema. Dinheiro, torcedor, o Vasco nunca teve, mas sempre conseguiu contratar. Hoje o Vasco tem salário em dia, hoje os funcionários estão recebendo tudo em dia, e hoje o Vasco não consegue contratar. O Vasco não tem competência para ir ao mercado e trazer soluções para o sistema ofensivo do Cruz Maltino. E falo mais. Torcedor, é incompetência, mas volto a repetir. Fica a dúvida se é apenas incompetência. Porque tivemos informações que nesse momento, além daquela dívida que é realmente absurda, 300 mil reais para o Náutico, que eu tenho convicção que o Vasco tem 300 mil reais para pagar ao Náutico pelo Matheus Carvalho, informação que tivemos nessas últimas horas é que o Vasco deve exatamente 302 reais, nem mil, 302 reais. Tem um título de crédito protestado nesse valor, informações que tivemos, a Vasco SAF, e aí essa informação foi divulgada pelo Vinícius Arouche. Esse é um advogado que é sócio proprietário do Vasco da Gama e membro, inclusive, também da chapa Ao Vasco Tudo. Através de redes sociais, ele trouxe essa informação que a gente se pergunta, 302 reais. O Vasco tem 302 reais no cofre, mas por que não paga? Será que é boicote, cara? O que o Luiz Melo está fazendo à frente do Vasco da Gama? E o Vasco hoje deve também à empresa responsável por realizar a obra na sede do Centro Metropolitano da Vasco SAF. O Vasco hoje deve 70 mil reais a essa empresa. O Luiz Melo, que é hoje o CEO da SAF, que cuida do dinheiro, não paga absolutamente ninguém. O que está acontecendo? E a gente tem que se perguntar, é boicote? É incompetência? Tem alguma coisa acontecendo. E o torcedor precisa se ligar com relação a isso. Precisa protestar, precisa botar as caras. A gente aqui está fazendo esse trabalho. Porque, meus amigos, isso não é normal. Não é normal o Vasco da Gama dever 300 reais a ninguém. A ninguém. E hoje deve. Não é normal o Vasco dever 70 mil reais à empresa que realizou as obras na sede, né, da Vasco SAF. Calma aí, cara. O que é isso? Que maluquice é essa? Vocês são horríveis no que fazem, me desculpem, mas eu tenho que falar. Vocês são horríveis no que fazem, Luiz Melo e Paulo Brax. 15 dias para a janela fechar e 3 reforços anunciados. Um desses 3 não agradou a comissão técnica. E dívidas atrás de dívidas que não são pagas por vocês. E aí vocês estão desesperados para vender o Pedro Raul para ter dinheiro para contratar. Vocês são horríveis. Horríveis. Muito piores do que todos os outros que já passaram pelo Vasco da Gama quanto associação. Vocês são os piores executivos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Situações que chateiam e situações, é claro, que preocupam. Por saber que hoje o Vasco da Gama, o nosso Vasco, está entregue na mão dessas pessoas. Porém, mesmo diante disso, o Vasco ainda tenta no mercado as suas cartadas finais. A promessa, como a gente trouxe lá no início do vídeo, lá na introdução, era de correção de rota. Mas nesse momento passa longe de ser uma correção. Fica mais claro que hoje, como o próprio Paulo Brax falou, em um futuro intacto. Porque de fato o futuro do Vasco hoje ainda está intacto. Tem alguém comandando esse futuro com um giz na mão que trilha e escreve perfeitamente o caminho para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o próprio diretor executivo. Porque enquanto o Vasco precisa de reforços, a informação que tivemos hoje é que o Vasco avança numa negociação. Porém, não é a negociação que o torcedor vascaíno queria, é a negociação que o Vasco da Gama precisa. O Vasco, nesse momento, avança na negociação pelo lateral esquerdo do Atlético Goianiense, Jefferson. Essa é a informação que nós temos. Nesse momento, a situação está bem encaminhada, segundo informações e segundo palavras do próprio Cartola e presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Está bem encaminhado, disse o atual mandatário do Dragão. Então, torcedor, a expectativa é que nesses próximos dias, Jefferson chegue ao Vasco da Gama, assinando um contrato até abril de 2024 por empréstimo com opção de compra ao nosso Cruz Maltino. Um jogador aí realmente que, volta a repetir, não vem para ser titular, vem para ser o reserva do Lucas Piton, já que o próprio Riquelme, que seria esse substituto imediato, estará se transferindo para o futebol europeu nessa próxima semana. Mas mesmo diante disso, será que é de Jefferson que o Vasco precisa? A gente aqui tem um trabalho muito sério, um trabalho de informação, um conteúdo jornalístico, mas temos sim que fazer esses questionamentos de vez em quando. Será, torcedor, que realmente o Vasco precisa de Jefferson, de 26 anos de idade,
que vestiu a camisa apenas de 2 clubes durante toda a sua carreira, Goiás e Atlético Goianiense. Questionamentos que são necessários de ser feitos, porque a promessa era de correção de rotas, e até o momento nada disso apareceu. E enquanto o Vasco busca nomes no mercado, encontra também negativas. Não. 2 nomes nesses últimos dias, tivemos informação que o Vasco tentou, mas não conseguiu avançar. Um deles, um nome que algumas semanas atrás foi colocado à mesa do Vasco, mas o diretor executivo Paulo Brax, através de uma ordem do próprio Abel Braga, negou a contratação naquele momento, que chegou à mesa através de intermediários. Júnior Sornosa chegou à mesa, o Vasco negou, porém visto que o Vasco não vinha conseguindo e não vem conseguindo achar nomes no mercado para ser o camisa 10, tentou nesses últimos dias abrir negociações. Porém, nesse momento, o Júnior Sornosa deixou bem claro ao Cruz Maltino que não tem desejo, não tem interesse de vestir a camisa do Vasco da Gama. Informação que tivemos é que o Sornosa agradeceu a procura, mas recusou sair do Del Valle nesse momento, onde vive uma boa fase, para vestir a camisa do Vasco da Gama, que hoje é um clube que briga contra o rebaixamento. Então é tanta incompetência por parte dessas pessoas que hoje gerem o Vasco da Gama, que recebem negativas de atletas que nem isso tudo são. E além disso, dos que não recebem negativa, um alto valor é colocado e o Vasco dificilmente irá contratar. Porque tivemos informações nessa parte da tarde de hoje, através do jornalista Flávio Dias, que o Vasco foi até a Argentina procurar saber do atacante uruguai de 30 anos, Michel Santos. Jogador aí que tem passagem pelo River Plate do Uruguai, Málaga da Espanha, Sporting Gijón da Espanha, Leganés da Espanha, e teve uma breve passagem por um clube da Dinamarca, que é o FC Copenhagen. Além disso, também hoje veste a camisa do Talleres da Argentina, onde em 24 jogos tem 13 gols marcados e 5 assistências. É o principal jogador ofensivo desse momento do campeonato argentino. Porém, como aconteceu lá no início do ano, o presidente do Talleres, que dificultou nas negociações do Vasco da Gama com o Diego Vadioies, hoje novamente o mesmo Andrés Fassi também dificulta as negociações do Vasco pelo Michel Nicolás Santos Rosadilha. Informações que tivemos é que, ao fazer a consulta, o Vasco ouviu do presidente do Talleres de Córdoba, que detém hoje 50% dos direitos econômicos do atacante, que só libera o jogador pelo valor de 4,5 milhões de euros. Essa é a informação que tivemos. Um valor aí que ultrapassa a casa dos 25 milhões de reais. Hoje, um valor praticamente inviável para o Cruz Maltino. Então, quando o Vasco não ouve negativas de atleta, como ouviu do Júnior Sornosa, que não quer vir pelo atual momento, houve respostas, houve posicionamentos, posturas dos dirigentes que fazem o Cruz Maltino ficar cada vez mais distante de ter esse camisa 9 e esse camisa 10. A situação hoje, torcedor, é difícil. A expectativa era de uma correção de rota e a realidade é uma colisão na parede que tem pichada nela Série B do Campeonato Brasileiro. É duro saber que hoje o futebol do Vasco da Gama está nas mãos de Luiz Melo e Paulo Brax. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira. Retornaremos amanhã, é claro, com a Corda Vascão, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, rapaziada. Se inscreva aí no nosso canal, nos ajude a chegar aos 101 mil inscritos. E como sempre falamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.